Boa noite, esperar o pessoal entrar. Acabar de me ajeitar aqui, organizar tudo, esperar o pessoal entrar. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoinhas lindas, maravilhosas. Vamos ver aqui, quem mais? Quem mais? Vamos ver quem mais? Boa noite. Queria saber se eu tô sendo ouvida, se tá bom o som, o volume, se vocês estão me vendo direito, me ouvindo direito. Deixa eu ver aqui quem mais que a gente vai convidar. Quem mais que a gente vai convidar? Só gente boa, só gente legal. Quem mais? Tem alguém aí já, gente? Agora eu não tô enxergando. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Beleza. Bom, semana passada a gente eu retomei, né? As lives depois de um longo processo meio ausente e retomei, né, com grandiosidade, né? Com uma amiga muito querida, que me dá muita alegria fazer qualquer tipo de coisa com ela e foi muito legal. Só que durante a live que nós fizemos semana passada, a gente tocou em vários assuntos, né? A gente estava falando desse processo de autocura, né? Desse relacionar-se consigo mesmo, como é que tudo isso se organiza, e a gente tocou em vários assuntos. Um dos assuntos que a gente tocou foi a questão do recolhimento, né? A gente reservar um momentinho na nossa trajetória, na nossa caminhada, na nossa correria, né, do dia a dia, para poder dar uma parada. E aí algumas pessoas me mandaram, né, no WhatsApp: ai meu Deus, como é que faz isso? Ai meu Deus, eu não tenho como parar, né? Eu não consigo ficar sem fazer nada, né? Ficar em posição de zazen, meditando, sem fazer nada, sem estar ocupado. E aí eu resolvi fazer essa live para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso, né? E para falar sobre isso, eu vou contar um pouquinho de como é que as coisas aconteceram comigo. Porque não tem teoria melhor do que a experiência, né? Então, assim, o que aconteceu comigo, como eu tratei essa questão, como eu consegui lidar com tudo isso, o que eu fiz, o que me ajudou, momentos de dificuldade também, né? Que do jeito, às vezes a gente fala, parece que é tudo muito simples, parece que é tudo muito fácil, né? Aperta o botão A ou B,
resolve. E não é bem assim, né? Por mais que a gente conheça algumas coisas, por mais que a gente conheça algumas técnicas, a gente também tem, né? Momentos de dificuldade, tem momentos que a gente vai tentar usar a técnica e não consegue. É normal, né? Porque é treino, né? À medida que a gente vai treinando, vai fazendo, as coisas começam a funcionar melhor. Então eu vou contar um pouquinho de como é que foi a minha experiência e aí a gente vai trocando uma ideia. Nós estamos em 2022, né? Em fevereiro de 2021, foi em fevereiro de 2021, é que eu sou péssima com data, gente, mas foi isso. No final de 2020, eu já comecei a perceber que meu corpo estava meio estranho. Um certo inchaço, um certo desconforto, sobretudo na região abdominal. Mas vai chegando o final do ano, a gente come um monte de coisa que normalmente a gente não come, né? Ceia de Natal, Réveillon e tal, não sei o quê. Atribuí a isso, né? Falei, bom, eu tô comendo um monte de porcaria, por isso que não tá legal. E aí fui, né? Fiz a minha viagem ali de férias e percebendo que tinha alguma coisa que não tava legal. Quando eu retornei, eu tava com muito desconforto abdominal, mas era desconforto. Tinha um ou outro episódio de dor, mas era basicamente um desconforto muito ruim, mas era só um desconforto, não tinha uma dor persistente. E aí, oi Fatinha, e aí eu fui fazer os exames, porque normalmente eu faço meus exames, né, no começo do ano. E aí fui fazer os exames, acrescentei alguns, né, em função desse desconforto. E fiz todos os exames e mais alguns e não deu nada. Nada. Tudo normal. Tudo normal. Bom, a avaliação do médico é síndrome do intestino irritável. Alguma coisa aqui no meu coração falava, não é isso. Me passou um monte de remédio, eu não tomei nenhum. Porque dentro de mim tinha alguma coisa que dizia que não era aquilo. E aí, lá dentro, lá no fundinho, tinha uma vozinha dizendo assim, precisa abrir mão de algumas coisas. Precisa mudar a forma de lidar com algumas coisas. Precisa rever a forma como você percebe o mundo, como você interpreta o mundo, como você compreende o mundo. Isso não tá legal. Vamos mudar. A gente agora tá em outro patamar, tá em outro nível. Mas para atender essa vozinha, eu tinha que abrir mão de coisas que eu não tava querendo abrir mão. De coisas, de pessoas, de jeitos de funcionar, né? Porque, bem ou mal, o meu jeito tava dando certo, né? Ou eu achava que tava. E aí eu tive a brilhante ideia de ignorar solenemente essa vozinha. E junto com a vozinha eu ignorei também meus sintomas físicos. E se tem uma coisa que eu sou boa em fazer é em negar o que está acontecendo comigo, né? Não é fazer de conta que não existe. Eu não sei aonde que eu enfio as coisas e é como se elas desaparecessem. Mas aquele incômodo, aquele inchaço que eu tava, não foi embora. Óbvio que não. E fomos indo, né? É uma atividade aqui, é uma coisa ali, é um problema ali, é uma questão para resolver, é o trabalho, filho, e relacionamento, e amigo, e vambora.
muito bem. Quando foi em julho de 2021, o relacionamento que eu tinha, que já não vinha lá muito bem, desandou assim, mas sabe assim, maionese, quando você esquece no calor, no verão, assim, você esquece ele em cima, de um dia pro outro, você chega lá no outro dia o negócio tá daquele jeito. Mas ainda não foi o suficiente para me fazer falar assim, ei, chega, deu, para por aqui, encerra essa história. Não. E fui arrastando essas histórias. Quando foi em agosto de 2021, eu tive um problema muito sério com meu filho mais velho. Eu tenho um jeitinho bem Fiona de ser, quem me conhece de perto sabe disso. Enfiei os dois pés na porta, falei, não, vamos resolver isso aqui de um jeito ou de outro. E graças a Deus deu certo, mas não era a melhor estratégia, mas deu certo. Teve dano colateral? Teve, mas deu certo. Consegui resolver pelo menos a parte mais séria, mais complicada. E a hora que eu falei assim, agora vamos voltar a respirar, o meu filho mais novo me traz um problemão também. E eu assim, gente, o que faz com isso, né? E aí foi nesse momento que eu comecei a falar assim, ei, para. Porque eu sigo a máxima, a premissa de que o cachorro é reflexo do dono, o funcionário é reflexo do chefe e os filhos são reflexo dos pais. E aí quando os meus dois filhos começam a ter questões sérias, falei, parou, tem alguma coisa que eu preciso rever. Mas ainda muito sem determinação, sem coragem para abrir mão de algumas coisas e muito perdida também. E aí quando foi em outubro, eu consegui me desvencilhar de um relacionamento que não estava fazendo bem nem para mim nem para ele. E no finalzinho de outubro, porque foi muito difícil, né, esse rompimento. No finalzinho de outubro, começo de novembro, eu tive uma crise de dor horrorosa, que eu não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar ereta, eu ficava assim, né? Se eu conseguisse levantar, eu ficava emborcada, com muita dor. Eu fui para emergência. Lá na emergência eles já começaram com um papo assim, olha, isso é cirúrgico. Eu falei, opa, peraí, como assim, gente? Vocês estão doidos? Né? Não, vocês vão botar a mão aqui não, eu tenho o meu médico que eu confio, né? Não é assim. Não era um caso de emergência cirúrgica, mas era um caso que indicava, sim, uma cirurgia eletiva, né? Que dava para fazer mais para frente. Mas eu precisava de uma bateria de exames para saber o que era. E aí fui fazer meus exames. E aí deu, né? Um diagnóstico, uma endometriose que causou uma aderência no intestino, tumorou, tal, beleza, vamos lá. Qual que é a cirurgia? Esterectomia, dissecção de intestino, 25 a 30 centímetros do intestino você joga fora. Eu falei, nossa, que bonito, né? Mas beleza, é o que tem pra hoje, vambora. Isso eu tô falando da questão médica, prática, e que qualquer pessoa que passe por uma situação dessa vai correr atrás de resolver. Só que lembra que lá em fevereiro já tinha tido uma vozinha falando assim, reveja a sua vida, e eu não dei atenção para essa vozinha? Pois é. Quando veio esse diagnóstico, eu falei, tá na hora de dar atenção para essa vozinha. E aí foi aonde começou a fase em que as pessoas de fora olhavam e falavam, ela não faz nada, não tá fazendo nada, né? Parou tudo.
porque eu também não conseguia, era muita dor. E foi a fase que eu mais trabalhei. Mas era um trabalho interno. Foi a fase, eu passei finalzinho de setembro até janeiro, que foi quando eu fiz essa minha cirurgia, revendo toda a minha vida. E revendo toda a minha vida não é o que eu quero fazer da minha profissão, se eu quero continuar morando aqui, se eu quero continuar me relacionando com essa ou com aquela pessoa, porque as pessoas que não eram imprescindíveis na minha vida, essas foram se afastando, né? O meu sistema, a vida, a espiritualidade, o universo, deem o nome que quiserem, foi se encarregando de tirar da minha vida. E a única postura que eu adotei foi a de não segurar, a de não interferir. Tá saindo? Deixa sair. Quando eu falo que eu fiz um trabalho enorme de rever a minha vida, não foi o fora. O que eu vou fazer lá fora? Foi como eu percebo isso. O que isso me traz? Que tipo de consequências olhar para isso dessa forma, interpretar dessa forma, traz para minha vida? E eu quero isso. Todo um trabalho mudou tudo. Tudo. Mas é um tudo que não dá para colocar de forma visível, de forma palpável, de forma concreta. O que mudou? A forma como eu penso, a forma como eu interpreto, a forma como eu percebo. Coisas que há 8 meses atrás eu perceberia como um problema, ou como um conflito, ou como uma agressividade, ou como uma tentativa de me sacanearem, eu olho para essas mesmas coisas, porque essas coisas não pararam de acontecer. As pessoas não mudaram porque eu mudei. Elas continuam sendo elas mesmas. Essas coisas, eu olho para essas mesmas coisas hoje e elas não me causam a mesma sensação, o mesmo sentimento, os mesmos pensamentos que me causavam antes. Entende? É meio estranho, é meio difícil, né, de colocar isso em palavras. E aí, por conta dessa mudança na percepção, por conta dessa mudança na forma, na interpretação, na forma como eu olho para as coisas, tudo mudou. Coisas que me aborreciam absurdamente, eu nem percebo mais. Não é que eu faço de conta que eu não tô vendo. Não é que eu faço de conta que aquilo não mexe comigo. Não é. Porque a vida não admite faz de conta. A vida é. Não dá tempo para fazer de conta, para ver se funciona. Ah, se funcionar, então eu vou fazer de verdade. Não dá. A vida é, né? E às vezes, muitas vezes, a gente tem que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Não dá para parar para trocar a roda. Então não é fazer de conta que aquilo não mexe mais comigo, não é fazer de conta que aquilo não me abala, não me irrita. Não é. Simplesmente eu nem percebo mais algumas coisas. Porque o foco primordial deixou de ser o fora e passou a ser o dentro. E aí, durante essa semana, várias pessoas me perguntando, né? Mas eu não consigo parar. Eu fui obrigada a parar, né? Por que eu fui obrigada a parar? Porque lá atrás, quando eu tive um aviso, quando eu tive um alerta, eu ignorei.
E aí é como se a vida falasse assim: ô bonita, a gente te deu um aviso, que você precisava rever algumas coisas. Você tá pagando de doida? Né? Você tá fingindo demência, fazendo de conta que a gente não tá aqui, que a gente não tá falando, que a gente não tá te dando um alerta? Tudo bem. A gente vai fazer você parar. Né? E eu fui obrigada a parar. Eu não dava conta de trabalhar, eu não dava conta de ficar com os meus filhos, eu não dava conta de sentar num café com um amigo, eu não dava conta de fazer o meu trabalho voluntário que eu amo fazer. Não dava conta de nada. Então, não é, você pôde parar. Não, não podia parar, né? Muitos de vocês aqui são profissionais autônomos, assim como eu. E vocês sabem, se a gente não trabalha, a gente não ganha. Mas eu tive que parar. E eu parei. E ao invés de eu ficar brava, de eu ficar me queixando, de eu ficar revoltada, eu falei, olha só, peraí. Eu não ouvi lá atrás. Então estão me parando para eu ouvir, para eu voltar para dentro de mim e resolver o que eu tiver que resolver. Eu não vou ficar brigando. Eu não vou ficar revoltada. Eu vou aproveitar essa segunda oportunidade que eles estão me dando, que eu nem sei se era só a segunda, né? Porque às vezes eles já tinham avisado tantas e tantas e tantas outras vezes e eu que não ouvi. Mas eu vou aproveitar essa nova oportunidade e vou fazer o que eu tenho que fazer. É para rever? Então vamos rever. E se eles estão me parando, se eles estão me tirando inclusive o meu trabalho, se eles estão me tirando inclusive do convívio mais estreito com os meus filhos, é porque eles vão cuidar. Quando eu falo eles, vocês podem entender como a espiritualidade, vocês podem entender como Deus, vocês podem entender como o universo, como os mentores, anjos da guarda, os santos, aquilo que vocês têm fé, aquilo que vocês acreditam. E eu falei, se estão tirando de mim, então é porque eles vão tomar conta. E aí a gente volta para aquelas coisinhas que a gente falou na live passada. Aceitação e abrir mão do controle. E aí eu falei, bom, aceita que dói menos, né? E nesse caso literalmente, porque realmente eu estava sentindo dor no meu corpo físico. E eu já tinha sido avisada, né? Abre mão do controle. Nem tudo é do jeito que você quer, nem tudo é na hora que você quer. O universo tem uma maneira de funcionar e não importa se você concorda com ela ou não. Ela vai funcionar daquele jeito. Goste você ou não disso. E aí foi quando começou esse processo de realmente olhar para dentro e reavaliar tudo. Então, algumas pessoas me perguntaram, mas eu não posso parar de tudo, como você parou. Eu sei disso. Eu também não podia. Mas a minha teimosia fez com que eu fosse obrigada a parar. Eu fui obrigada a parar. Eu não tinha outro jeito de resolver se eu não parasse. Mas vocês não precisam esperar que as coisas fiquem tão desastrosas como eu fiz. Que as coisas cheguem num limite, que as coisas cheguem numa situação insustentável para poder rever. E aí, passar por tudo isso me deu uma percepção muito clara de... Eu tinha uma ideia, mas agora isso está assim muito forte, muito claro. O que é o fluxo natural da vida e o que é a gente forçando a barra.
E é muito doido, porque aquilo que a gente faz que está de acordo com as leis do universo, que está de acordo com o fluxo natural da vida, que inclui prosperidade, abundância, felicidade, saúde, amor, as coisas você não sabe explicar nem como, mas elas caminham. Não estou dizendo que é sem esforço e não estou dizendo que é sem trabalho duro, sem trabalho árduo, sem inteligência. Mas você se dedica, você se empenha, e a coisa vai. Você vai vendo o resultado. Quando você está na contramão dessas leis, quando você está na contramão daquilo que é a sua essência natural, quando você está se apegando às coisas, porque tem medo de dar saltos, porque tem medo de voar, tudo que você vai fazer parece que emperra. Aprender a diferenciar uma coisa da outra foi fundamental. E durante esse processo, no início, eu estava tomando, por exemplo, remédio para dor de 4 em 4 horas. E aí eu parei de brigar. Falei, não vou brigar com vocês mais não, vocês estão mandando eu ficar quieta, eu vou ficar quieta. Mas eu sou teimosa. Vez por outra eu falava, não, agora já dá para ir fazer um negocinho. Não, não dá. Não dá. Ainda não dá. E era tão doido, tão doido. Eu falo que Deus tem um senso de humor incrível. Que eu tomava remédio 4 em 4 horas, à medida que eu comecei a aceitar e parar de brigar com o negócio, já passou para 6 em 6 horas. Daqui a pouco só 2 por dia. Daqui a pouco 1 por dia. Daqui a pouco uns 2, 3 no máximo por semana. E a coisa foi dissipando. E claro, durante esse período fazendo os exames, indo nas consultas, aí o médico desmarca e a coisa foi enrolando. A coisa que eu digo foi enrolando, as questões médicas, hospitalares, o hospital mandou documento errado, teve que voltar, aquele rolo. Pela burocracia normal do nosso dia a dia, que infelizmente somos obrigados a conviver com ela, era para eu ter operado em dezembro. A santa criatura do hospital fez um rolo tão grande, foi para janeiro. A esta altura do campeonato eu já estava assim, tá tudo certo, se não é para eu operar agora, não é. Eu já tinha rezado, eu já tinha pedido a Deus que fosse feito no melhor momento para mim, para a equipe médica e para minha família. Então, só me resta confiar. E aí, eu comecei falando que eu fiz os exames todos em fevereiro, depois fiz de novo, né? Novembro, final de outubro, começo de novembro, até meados de novembro, e fiz a cirurgia em janeiro. Se vocês pegarem o meu exame de fevereiro, meu exame de novembro e a minha cirurgia em janeiro, vocês vão falar assim, ué, mas isso aqui não é da mesma pessoa. O meu exame de fevereiro não tinha nada. Absolutamente nada. Foi um desconforto, um incômodo que a espiritualidade arrumou para eu falar, para falar assim para mim, ei, para. Vamos começar de outro jeito, que esse negócio aí não tá dando certo desse jeito. Isso aí não tá bom não. E eu não vi. Quando foi em novembro, meu exame tava E os médicos, né, assim, ué, como é que o negócio evolui tão rápido se não tinha nada? Eles inventam um monte de teorias, né, pra justificar. E quando me abriram, o que tinha no exame de novembro não tava lá mais, ou pelo menos não do jeito que tava. Então eu ia tirar de 25 a 30 centímetros de intestino, tirei 4. Como que isso acontece? Como que isso aconteceu?
Tudo começa no espírito. Eu, pelo menos, acredito nisso. E por várias e várias vezes, né, agora fazendo uma retrospectiva, percebo que esses alertas começaram lá atrás. E eu não dei atenção. É uma coisa que dá errado aqui, é um negócio que emperra ali, e a gente fica, finge de louca, né? Não, tá tudo certo. Não tá. E aí a coisa foi se agravando, até o momento que eu falei, eita, vou parar de brigar com o povo, vamos resolver isso aqui. Então foram 6 meses de trabalho árduo. O que eu fiz? Eu tinha situações que me aborreciam com alguns familiares. Eles não vão mudar. Eu não sei se eles vão mudar. Mas eu não posso mais ficar refém de uma prisão que eu mesma causo para mim, que eu mesma me coloco por conta do comportamento de fulano ou de Beltrano. Posso me afastar? Eu vou me afastar. Mas entendendo que me afastar é uma maneira de resolver as coisas, e às vezes é a melhor que a gente tem. Mas se esse afastamento não vier junto de um entendimento de que aquilo não serve para você e você não quer mais aquilo, e você limpar isso do seu sistema, não adianta se afastar. Porque você vai se afastar do fulano e você vai se aproximar do Beltrano, que faz a mesma coisa, que funciona do mesmo jeito. Então não é o afastamento pelo afastamento. Porque senão daqui a pouco a gente vai viver trancado num quartinho 2x2 sem acesso a nada nem a ninguém. Porque tudo e todos em algum momento vai nos incomodar. As pessoas vão nos magoar. Isso é normal. E aí, bom, tenho problema com alguns familiares. Dá pra me afastar? Dá. Eu vou me afastar. Resolvo aquela história dentro de mim. E trabalho e mudo o meu sistema para que aquilo não faça parte mais do meu sistema e eu não precise mais de pessoas que funcionem daquela maneira para aprender nada, para resolver nada. Tem algumas pessoas do meu seio familiar que eu não posso me afastar e não quero me afastar. Mais do que não poder, eu não quero. Então, eu não vou ficar de joelhos pedindo a Deus para mudar a pessoinha, né? Porque isso não depende nem de mim, nem de Deus, nem de nada. Só depende única e exclusivamente da pessoinha. Se ela não quiser mudar, né? A gente ouve muito assim, não muda pelo amor, muda pela dor. Não é assim. Eu conheço pessoas que estão sofrendo bastante. Que estão passando por momentos muito difíceis. Muita dor. Mas elas não mudam. Elas ainda não entenderam que precisam mudar. Então a dor por si só não muda ninguém. O que muda é uma decisão de olhar para sua vida do jeito que ela tá e falar assim: o que eu sou me trouxe até aqui onde eu estou agora. Eu quero permanecer nesse lugar, então eu continuo funcionando da mesma forma. Eu não quero, eu tenho que mudar. E não é mudar de lugar, é mudar quem você é. Renata, mas eu vou ter que abrir mão de quem eu sou. Não! Mudar quem você é não é deixar de ser quem você é pelo contrário. É deixar as máscaras
É deixar a vaidade, é deixar o orgulho, é deixar a soberba, é deixar o egoísmo, a superficialidade, para realmente acessar quem você é de verdade. Se nós todos somos a imagem e semelhança de Deus, nós não somos egoístas, não, nada disso. Nós nos tornamos porque nos afastamos da nossa essência. A nossa essência não é egoísta, não é orgulhosa, não é mesquinha, não é vaidosa, não é. A nossa essência é próspera, é abundante, é caridosa, é amorosa. Só que tem gente que pega, né? E todos nós somos bons por natureza. Somos a imagem e semelhança de Deus. Somos bons por natureza. Só que tem gente que pega essa bondade e coloca tão lá no fundo, no fundo. Você já viu o povo falar assim, fulano é no fundo, fulano é bom. Meu amigo, não me interessa se você é bom lá no fundo. Desculpa, eu não vivo lá no fundo. E aí sabe o que acontece? Se você é bom só lá no fundo, a vida vai te levar lá pro fundo, bebê. Para você acessar a sua bondade. Então, ao invés de ficar esperando que as pessoas mudem, é você que tem que pegar a maneira como você olha para as coisas e lida com as coisas e falar assim, bom, eu não quero me afastar dessa pessoa. Porque ela me é cara. Eu não vou ficar aqui esperando um meteoro cair para ver se ela muda. Porque aí eu tô contando com a sorte ou com o azar, né? Mas eu quero viver bem. E você vai ter que mudar. E você vai ter que rever. Pode ser que dê certo? Pode ser que não. A gente tá falando de duas pessoas, né? Mas existem aquelas pessoas que sem as quais a gente não é que a gente não vive, a gente vive. Mas você vai virar as costas para um filho? E para mim, dentro da minha cabeça, da maneira como eu funciono, como eu percebo o mundo, isso para mim não faz sentido. Não faz. Isso nem passa pela minha cabeça. Né? Vai falar, meu filho me incomoda, não quero mais ele, tchau. Não é assim, gente. Não é. Até porque tem horas que dá vontade de fazer isso, que os bichinhos testam a gente com a beleza. Mas eu tenho medo da moléstia, é medo mesmo. De na hora que eu subir, modo de dizer, né? Sair desse planetinha e Papai do Céu virar pra mim e falar assim, o que fizestes com aqueles que eu vos confiei? E eu vou responder o quê? Ou falar, me irritou, larguei. Oi? Não é assim. E muitas questões que a gente tem com os nossos filhos são questões que vêm lá, né? Dos nossos tataravós, bisavós, avós, pai e mãe. E que não foram curados. E o trem vem sendo empurrado com a barriga e vai virando uma bola de neve até que chega em você. E você também não cura e você vai começar a ferir os seus filhos e você vai começar a ter trabalho com eles e você vai... E eles vão passar isso para os filhos dele e por aí vai. Então, vamos resolver esse negócio, gente. Vamos resolver? A gente resolve de mim para trás. Vamos consertar o negócio lá para trás. Até 7 a gente dá conta de resolver. 7 gerações para trás dá para resolver. Porque quando eu resolvo lá para trás, boa parte das coisas se resolvem para frente. Aquilo que não se resolve para frente é tão pequenininho, é ajuste fino. Não dá aquela trabalheira, não. É ajuste fininho, é um negocinho aqui, outro ali.
Existem várias técnicas para fazer isso. E graças a Deus, Papai do Céu foi generoso, foi misericordioso e colocou algumas pessoas inteligentes aqui nesse planetinha para elas canalizarem, para elas sistematizarem, né, teorizarem muitas técnicas. Dá para fazer pelo EFT, dá para fazer pelo Ho Oponopono, dá para fazer pela mesa radiônica, dá para fazer pela constelação, dá para fazer pelo TRE. O que mais? Logoterapia, terapia familiar sistêmica, ixi, um mundo de infinidades. Theta Healing, barra de Axis, um mundo de possibilidades. Ai, eu não dou conta de resolver isso. Não dá não, filha. Não dá porque não quer, né, neném? Selk. Bom, bem lembrado, Fatinha. Né? Selk, chave estelar universal quântica. Que você resolve assim, ó. Assim. Um trem que normalmente a gente passa uns 3, 4 anos pra jogar bem por baixo na terapia para resolver. Com a Selk. É rápido. E não é rápido superficial. É rápido na profundidade. Na profundidade. É para resolver mesmo. Lá para trás, lá para frente, pros lados. Bora resolver esse negócio. Ah, mas o meu pai, o meu bebê. E aí? Você vai ficar até quando usando desculpas? Porque não passa de desculpa. Ai, Renata, do jeito que você fala, parece que é tão... Não é fácil, gente. Não é. Eu vou contar um negócio pra vocês. Nesses 6 meses que eu passei... Que eu passei acamada. Eu conseguia fazer muito pouca coisa. E a espiritualidade foi tão sábia. Eu vou falar exatamente como eu acredito. A espiritualidade foi tão sábia comigo. Olha o tanto que eu sou sacana, que eu sou danada, teimosa. Não podia fazer nada. Eles tiraram as pessoas de perto de mim, eles tiraram o meu trabalho, eles tiraram o trabalho voluntário, eles tiraram tudo de perto de mim. Tudo. Aí eu falei, tá, tudo bem, já que eu não posso fazer nada, então eu vou voltar a ler, né? Meus livros, né, espíritas que eu gosto de ler. Não vou ler livro técnico, né, sobre teoria disso, não, vou ler só livro espírita, né, para não conseguia ler. Eu começava a ler o livro, a minha vista embaralhava, me dava um trem ruim no estômago. Eu tinha que deixar o livro. Não conseguia. Aí eu peguei e botei um joguinho no celular. A vista embaralhava também, não conseguia. Por quê? Porque aquilo era um chamado da espiritualidade para falar assim: para de olhar para fora, olha para dentro e resolve essas encrencas, porque nós vamos para um outro patamar agora. E eu preciso. Gente, eu não sou doida, eu juro que eu não sou. Vocês podem pensar que eu sou, mas eu não sou. Pelo menos não tanto. A sensação que eu tenho é que Deus, ou o meu mentor, ou dê o nome que quiser, falava pra mim assim: nós vamos para um outro patamar, bebê. Fazer um outro tipo de trabalho. E eu preciso que você esteja resolvida. Eu preciso que você esteja funcionando de outra forma. Eu preciso que você esteja o mais limpa possível de mágoa, de dor, de raiva, eu preciso que você tire isso.
pra gente começar um outro trabalho de uma outra forma. Porque o seu trabalho é grandioso e eu sei que é. Eu sei que é. E eu entendi essa história de 6 meses acamada, afastada de tudo e de todos. A Fatinha conhece o Frank, é um amigo queridíssimo que eu amo de paixão. Eu não conseguia falar com o Frank nem para falar para ele assim: "Ô, aplica Selkimin aí". Não consigo, não conseguia. Sempre acontecia alguma coisa e não dava. Então tirou tudo de mim, tudo, tudo e todos. Afastou. Algumas pessoas de forma temporária, né, um afastamento ali sem perder a convivência. E outras, bebê, segue o seu caminho, vai na luz. Você não faz parte mais desse sistema. Eu tava na iminência de lançar uma série de coisas aí, de infoprodutos, né, e tal. Parei tudo! Gente que eu já tinha contratado sumiu, desapareceu. Agora, você, alecrim dourado do meu coração, precisa chegar nesse ponto? Não sei. Primeira coisa, não sei. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua história, cada um tem a sua missão. A gente tem uma ideia. Eu hoje tenho uma ideia muito apropriada do que o Big Boss quer de mim. Mas eu não sei você. Eu não sei qual é a missão que o Big Boss tem para você, qual foi o acordo que você fez com ele antes de vir para cá. Eu não sei. Mas o que eu posso te dizer é que, na maioria das vezes, não precisa chegar a esse ponto. As coisas, na maioria das vezes, é claro que, né, não todas, mas na maioria das vezes chegam nesse ponto porque a gente se nega a ouvir os recadinhos que o pessoal vai mandando pra gente. Se nega a perceber as sincronicidades, como diria nosso amigo Jung, os símbolos que estão por aí o tempo todo. E por que a gente faz isso? Por apego, porque não quer abrir mão de algumas coisas. Por necessidade de controle, porque aquilo que está se apresentando é algo que você não consegue controlar. E aí, meu amor, e eu falo isso pra mim, tá, gente? Eu falo isso para mim. Quando eu vejo que eu tô querendo me apegar no controle de novo, porque foram anos vivendo, querendo controlar tudo, não é fácil largar. Quando eu vejo que eu tô querendo me pegar no controle de novo, eu criei um alerta mental. Lembra da diarreia, minha filha? Que a gente não controla porcaria nenhuma. Basta uma diarreia pra você ver que não dá tempo de tirar a roupa nem acender a luz. Então você não controla nada. Por necessidade de controle, que a gente não vê esses sinais. Por falta de autoconhecimento. Né? Quando a gente se conhece, a gente olha para esses sinais que o universo vai mandando e vai falando: pô, peraí. Esse trem tá bom não. Vamos rever isso aqui? No meu caso em específico, por teimosia. Eu não gosto que as pessoas me chamem de teimosa. Eu acho que eu não sou teimosa, eu sou tinhosa.
Dá no mesmo. Mas é um nome mais bonitinho, né, gente? Então, não tem necessidade de chegar nesse ponto? Não, na grande maioria das vezes não. Não. E por isso é tão importante, ao invés de vocês terem que passar por isso, de ficar 6 meses lá, sem poder fazer nenhum Candy Crush no celular, reservar pequenos momentos na sua rotina diária para se observar. Nada mais que isso. Não é para controlar o pensamento, até porque você não controla, né, amor? Não é para controlar o que você sente, porque você também não controla. Você gerencia e, na maioria dos casos, mal e porcamente. Mas para se observar. Ai, fulano fez isso, fiquei com raiva. Opa, tô com raiva. Por que eu fiquei com raiva daquilo que a pessoa me fez? Mas não é o porquê lá do bonito, não. Ah, o que ele fez. Não. Por que eu fiquei com raiva? O que esse comportamento, o que essa fala do fulano reverbera em mim? Qual é a feridinha que eu tenho que essa fala e esse comportamento vai lá e dá uma atiçadinha? Porque se não tem ferida, não vai doer, amor. Entende? E aí tá, olha, doeu porque eu, na hora que ele falou isso, ou que ele fez isso, eu achei que ele tava me diminuindo. Ok. Foi o que você achou, o que você pensou. Pode ser verdade, pode não ser. Não interessa. Não interessa. Verdade ou mentira, não interessa. Por que quando isso acontece eu me sinto diminuída? Porque eu lembro de tal situação assim, 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 que isso aconteceu. Então, volta lá na situação e fala assim, olha só, naquele dia lá que eu me senti diminuída, eu sei que o meu sistema criou essa sensação para me proteger, para cuidar de mim, porque naquele momento era necessário, mas agora não é mais. Agora eu já tô grande, eu sei me cuidar, eu sei me proteger, não preciso mais disso. Na live passada eu falei isso, em tom de brincadeira, mas é verdade. Eu sou a pessoa que mais conversa na face da terra, eu acho. Porque eu converso com as pessoas, eu converso com todo mundo. Não posso ver uma pessoa na rua que eu tô... Tudo bom? Bom dia? Tudo... Ah, você tá bem? Eu converso com todo mundo. Eu converso com Deus praticamente o tempo todo, que eu não dou nem folga pra ele. JC, normal, né, gente? Eu converso com o Miguel, né, o Miguelito, que é meu brother, Miguelito, a gente até trabalha junto. Eu converso com meus pensamentos, eu converso com as minhas emoções, eu converso com o meu corpo. O tempo todo. E o pior, né? Eu preciso me ouvir. A Fatinha vai morrer de rir. Eu preciso me ouvir. Então não basta eu conversar aqui só na minha tela mental, entendeu? Eu tenho que conversar verbalizando. Porque eu preciso me ouvir. Porque senão eu não organizo as ideias, entendeu? Então, quando eu tô conversando com Deus, eu tô conversando igual eu converso com vocês aqui, assim, normal. Então, você imagina o tanto de vergonha que nós passa na rua, né, gente? Ah, mas eu não tô nem aí.
A única serventia da máscara, que eu nunca gostei desse negócio, a única serventia da máscara era disfarçar as minhas conversas, né, no meio da rua. Agora, graças a Deus, não precisa mais usar máscara aqui em Brasília, em lugar nenhum. Agora eu perdi meu disfarce. É cada carão que nós passa. Mas eu prefiro passar carão no meio da rua, o povo me olhar meio assim, uai, o que essa mulher tá falando? E ter saúde mental. E ter saúde emocional. E viver bem comigo. Sabe? Porque assim, uma das coisas que foram se mostrando, né? Pra mim, nesse processo desses últimos 6 meses aí de questões com a saúde física, foi que se eu continuasse resistindo às mudanças, se eu continuasse resistindo à revisão, à aceitação, a abandono do controle, a não fluidez. Sabe onde a gente ia parar? A gente não, né? Eu. Sabe onde eu ia parar? Numa quimioterapia. Para dizer o mínimo, isso tudo aqui que eu acho lindo e maravilhoso, ir embora. Para dizer o mínimo. Foi muita Selk. Foi muito Ho'oponopono. Foi muito Teta. Foi muita mesa radiônica. Foi muita... O que mais que eu fiz? Constelação. Ai, Renata, mas eu não tenho dinheiro para fazer tudo isso. Amor, eu não gastei nem um centavo. Tá pra você? Não gastei nem um centavo. Tem como você resolver seus problemas com seu pai e com a sua mãe por meio da constelação? Vovó Maria Conga, sempre. Por meio da constelação, tem vídeo no YouTube, tá, amor? Pra você fazer o exercício, tá lá. Tem vídeos de frequência de 936 Hz, que é de cura, de 528 Hz, que é do amor, de 430... Tem, tá tudo lá. Só a frequência em Hertz ou bineural, tá lá. Tem Grabovoi, tem Ho'oponopono, tem oração do perdão. Tem um monte de gente que tem, assim como eu, a missão de ajudar as pessoas a serem o melhor que elas puderem ser nesta existência, nesta roupagem, que estão de graça, assim como eu, ajudando, dando dica. Então, amor, sem desculpa não. É uma questão de decisão. Assim como eu, existem um monte de pessoas que você pode ligar e conversar. Ah, mas eu tenho que pagar. É, tem. Por que muita coisa eu consegui fazer sem gastar nada? Porque eu paguei muito caro para aprender o que eu sei hoje. Então, nada mais justo de que, se você não quer pagar caro para aprender, para ter uma formação internacional, não sei quantos anos, você pague pelo menos a hora do coleguinha, né? Justo, não é? Nada mais do que justo.
Então, assim, eu fui e voltei várias vezes, né? É porque quando a gente vai falar da gente é meio, né? A gente às vezes se confunde, se perde. E eu não quis fazer script para essa live de hoje. Não quis. Porque eu quis falar daquilo que vinha daqui. E eu volto a reafirmar o que eu reafirmei na live passada. Deixa eu até ver que horas são, porque de repente o Insta vai me derrubar. Eu volto a afirmar o que eu afirmei na live passada. Não importa pelo que você está passando. Não importa. Eu conheço gente que inclusive eu usei a Selfie, viu, Fatinha? Que quando me procurou já tinha uma condição física tão debilitada que no corpo físico não dava para fazer mais nada. Nada, 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 nada. So sorry, baby, demorou demais. Porque matéria tem um tempo, né? Mas morreu curado. Morreu curado. Eu usei a Selkie Floral. Morreu curado. E a gente pode se autocurar. O tempo todo. A todo momento. De infinitas formas. E hoje, graças a essa dádiva que é a internet, ficou tudo muito mais fácil. Entende? Então não importa o que você esteja passando. Talvez você esteja me assistindo de um hospital. Numa condição em que muito pouco possa ser feito pelo seu corpo físico. Acontece. Mas você pode morrer curado. Curado das suas dores emocionais. Curado das suas dores mentais. Do seu sofrimento. Dor mental é sofrimento. Curado das suas chagas espirituais. Dá pra fazer. Dá pra fazer. É fácil? Não. Precisa de dedicação. Mas dá pra fazer. Talvez você esteja passando por uma situação de dor em relação a alguém que lhe é muito caro. Um pai, uma mãe, um filho. Em que a autonomia, o poder de decisão não está na sua mão. Porque se o outro não quiser, meu amor, não tem o que você possa fazer. Porque se a pessoa não quiser ajuda, nem Deus pode ajudar. Você não pode até não conseguir resolver definitivamente a situação daquela pessoa porque ela não quer. Mas você pode resolver as dores que aquela situação tá te trazendo. Então não importa pelo que você está passando. Tem jeito. E você pode fazer isso sozinho. Você pode fazer com a ajuda virtual de uma infinidade de conteúdos que a gente tem por aí. Ou você pode procurar alguém para te ajudar. Você só não pode ficar parado. Poder pode, né, se você quiser. Mas não deveria. Não deveria. Então, esses momentos de recolhimento
traga ele para sua rotina. Renata, eu só tenho 5 minutos enquanto eu tô no banheiro fazendo o número 2. Tá bom. Então, nos 5 minutos que você tá no banheiro fazendo o número 2, você vai fazer seu Ho oponopono, você vai fazer sua meditação, você vai conversar com Deus, você vai conversar com as suas emoções, você vai fazer seu caderninho da gratidão, sei lá o que você vai fazer, mas você vai fazer alguma coisa que permita que você olhe para dentro. E eu espero que você se conecte com você de forma tão profunda que nem o cheirinho você vai sentir. Ainda ganha esse bônus. Minha casa é uma bagunça, todo mundo fala muito alto, ninguém deixa não sei o que, papapá, aquele rolo, aquelas famílias italianas, aquelas famílias descendentes do Oriente Médio, né? Libaneses, árabes e tal. O povo conversa, parece que foi todo mundo criado em cachoeira, debaixo de cachoeira, né? Que eles falam tudo alto, é tudo muito. Eduque-os. Mas para educá-los, você precisa primeiro se educar. Porque da mesma forma que você não ensinou a eles respeitarem o seu espaço, o seu momento, você também não respeita o deles. Você tá triste? Não, eu tô aqui pensando umas coisas que eu preciso resolver. Já já eu falo com você. Pronto! É simples assim. Compra uma planta. Todo dia você vai ter que regar essa planta, cuidar da plantinha. Use! Quanto tempo você vai gastar com a plantinha? 5 minutos? Use 5 minutos lá com a plantinha para entrar em contato com você. Mas crie momentos para você se conectar com você, para você se recolher. E já acho que já ficou muito claro, mas eu vou falar mais uma vez. Recolher-se não é ficar à toa em posição, sei lá eu de quê, sem fazer nada. Os meses em que eu estive recolhida, sem fazer nada, sem trabalhar, sem sair, sem atender as pessoas carentes que eu gosto de atender, foram os meses que eu mais trabalhei. Porque tem pessoas que são muito ativas, assim como eu, que falam, ai, não dou conta de ficar sem fazer nada. Ô amor, mas não é pra ficar sem fazer nada, não. Tem muito trabalho. Muito trabalho. Né? E o meu sonho, é um sonho, é que as pessoas postem, tá pago, em relação às terapias, em relação aos seus processos internos, a sua autoobservação, a sua autocura, ao seu autocuidado. Da mesma forma como fazem com a academia. Se as pessoas tivessem o compromisso consigo mesmas, com as suas emoções, com seus pensamentos, como tem com seu corpo físico, como tem com as questões sociais, né? Muitos problemas que a gente tem no planetinha nem existiriam. Né? O trabalho interno é puxado. Talvez seja por isso
que tão poucas pessoas façam. Tá aumentando, graças a Deus. Mas dói. Porque olhar pra gente de forma integral causa uma coisa que Freud e Nietzsche chamam de ferida egóica. Olhar pra gente de forma integral implica em conhecer e reconhecer e aceitar que nós não somos essas lindezas que a gente apresenta pros outros. Que a gente tem uns pensamentos, que a gente tem umas vontades que são impublicáveis, que são, como disse muito bem Janete na live passada, são irrepetíveis. Eu sei coisas a meu respeito que se eu contar pra vocês, ninguém chega perto de mim mais. Nunca mais. E todos nós temos. Todos nós temos um lado que é muito sombrio. E eu vou repetir o que eu disse na live passada, que eu aprendi com a bruxa Mor. É no porão escuro da sua vida, da sua existência, que estão guardadas as suas piores sombras e também os seus melhores e mais bonitos tesouros. Então, assim, dói, dá trabalho, dá. Mas eu como prova viva, depois do que aconteceu, afirmo e reafirmo para quem quiser: não existe nada, absolutamente nada mais gratificante do que fazer esse trabalho. E que não termina. A gente vence uma etapa, aí acerta os trem, tudo bonitinho, resgata umas bobagens que fez para trás, conserta e vai. Daqui a pouquinho dá outro trimelique, vamos de novo. Porque a vida é este equilíbrio entre ordem e caos. Equilíbrio, desequilíbrio. Nós não vamos brigar com isso. Nós não vamos brigar com isso. Só que se a gente se permite, se a gente aceita, se a gente está atento a gente mesmo, se observa, se autocura, isso vem num espiral crescente. Então eu saio daqui, tenho um estresse, resolvo esse estresse, subo pra cá. Tem outro estresse, resolvo esse estresse, subo pra cá. E vou indo. Se você não se permite passar por isso, se você não se permite se autocuidar, se autocurar, você vai continuar assim. Igual piro tonto. Igual cachorro correndo atrás do rabo. Ô, gente, eu já falei que eu falo muito, né? Se deixar, nós fica aqui a noite tirinha. Então, eu espero, de verdade, que as coisas que eu disse, que a minha história, aquilo pelo qual eu passei,
sirva de bússola, sirva de uma gotinha de esperança, de otimismo, um feixezinho pequeno que seja, de luz, lá no finalzinho do túnel, para que você se automotive para continuar a sua caminhada. E se a sua dor for grande demais e você não estiver conseguindo sequer se automotivar, não tem problema. Só faz. Só faz o que você tem que fazer. Foco, disciplina, persistência, trabalho. Faz. Na medida em que os resultados forem se mostrando, os resultados vão te motivar a fazer mais. Mas se você não começar, Renata, começa por onde? Que tá tão caótico, eu tô tão perdido, tá tão doido o negócio. Eu não sei por onde que eu começo. Comece observando a sua respiração por 5 minutos todo dia. Só isso? É só isso. Daqui a pouco o seu sistema vai começar a compreender que, mudou aqui. Agora a gente vai funcionar de outro jeito. Na segunda semana, aumente para 10 minutos e acrescente os seus pensamentos a essa observação. Ninguém aqui está numa corrida para ver quem chega primeiro. Faça o que você tem que fazer. No seu ritmo. Como diria Chico Xavier, não se apresse, mas também não se acomode. Faça, apenas faça o que você tem que fazer. Se conectar com você mesmo. E se precisar de ajuda, tamo aí. Então eu espero de verdade que a minha história, tudo que eu disse aqui, sirva de bússola, de estímulo, né? Dê o primeiro passo, Papai do Céu põe o caminho. Isso é fé. Para que você comece o seu caminho de auto-amor. Quando a gente fala de autocura, a gente parte do pressuposto que tem uma doença, né? De que tá ruim. E às vezes não tá tão ruim, às vezes não é bem assim. Mas de auto-amor. Para que você seja uma pessoa cada vez melhor para você mesmo. Para que você seja uma pessoa cada vez melhor para aqueles que te cercam. E possa cumprir os propósitos de Deus na sua existência. Ser feliz, aprender sempre e servir. Agradeço muito todas as pessoas que estão aqui e as que vão vir posteriormente. E a gente se encontra de novo na próxima quinta-feira. Fiquem com Deus, tenham uma excelente noite, um excelente resto de semana e espero encontrá-los novamente aqui na próxima quinta-feira. Qualquer dúvida, qualquer consideração, deixa lá nos comentários. Manda essa live para as pessoas que vocês sabem que estão passando por momentos desafiadores. Ajude essas pessoas. Bom? E até na próxima quinta-feira. Beijos!